Olá, meu nome é Maria Carolina. Vou apresentar esse estudo de caso que fez parte da minha última experiência na graduação. O título é Transtorno do Espectro Autista, uma experiência na utilização do ensino naturalístico para a promoção de habilidades comunicativas e redução de comportamentos prejudiciais. O autismo, o transtorno do espectro do autismo, TEA, é caracterizado por alterações qualitativas nas habilidades de interação social, dificuldades de comunicação e o engajamento em comportamentos repetitivos e estereotipados. O autismo é um complexo transtorno de desenvolvimento que abrange comprometimento nas áreas de interação social, linguagem e também uma extensa variedade de sintomas emocionais, sensoriais, cognitivos e motores. O estudo de caso em questão é transtorno do espectro autista, uma experiência na utilização do ensino naturalístico para a promoção de habilidades comunicativas e redução de comportamentos prejudiciais. O caso a ser estudado, o nome carinhosamente dado é Sereia Mamá, é uma criança do sexo feminino de 5 anos e que recebeu o diagnóstico em 2018 e iniciou as intervenções na instituição em 2019. As questões comportamentais mais relevantes de Sereia Mamá são o elevado número de autolesivos, como bater a cabeça na parede e no chão e bater no próprio rosto, uma taxa elevada de choro, heterolesivos, como bater a cabeça no outro ou dar tapas, e junto a isso, uma concomitância entre comportamentos prejudiciais e ausência de pedidos. Rigby e Pellegrino afirmam que muitos desses comportamentos problemas acontecem diante da dificuldade que muitos indivíduos encontram em expressar suas necessidades e desejos através da linguagem oral e outros modos de comunicação. Sendo assim, por não conseguirem expressar ou se comunicar de uma maneira eficiente, o indivíduo aprende a controlar o ambiente através do uso desses comportamentos e problemas. Diante dessa dificuldade de comunicação de Sereia Mamá, houve a tentativa de estabelecimento do PECS, que é o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, porém não houve adesão por parte da família. Então, diretamente relacionado à intervenção, foi possível observar alguns comportamentos que estavam presentes, como a fuga de demandas, atividades solicitadas, esquiva, comportamentos disruptivos em momentos de transição entre atividades, bem como na retirada de reforçadores. Os chamados de intervenção utilizados com Sereia Mamá foram o ensino naturalístico e o ensino por tentativas discretas. O ensino por tentativas discretas, o DTT, é um modo de ensino eficaz e estrutural no ambiente, com instruções simples e com destaque para as propriedades que são essenciais para o cumprimento bem-sucedido de uma tarefa. O ensino naturalístico refere-se a uma situação de ensino que é selecionada pela própria criança, de modo que ocorre uma interação entre um adulto e uma criança em uma situação não estruturada, como a hora da brincadeira, e esse momento é utilizado pelo adulto como forma de transmitir algum conhecimento ou informação para a habilidade que esteja sendo desenvolvida pela criança. As intervenções com sereia mamar consistiam na junção desses dois modelos. Um elevado número de comportamentos prejudiciais ocorria diante do formato mais estruturado de intervenção. Então, era apresentado funções de fuga e esquiva diante do estabelecimento de demandas, em momentos de transição de atividades, em momentos de retirada de reforçador e ou troca de turnos em brincadeiras. Esse formato de intervenção seguiu pelo ano de 2019 e o início do ano de 2020, quando foram interrompidos os atendimentos na instituição devido à pandemia da Covid-19. Em relação aos comportamentos prejudiciais em linguagem, o comportamento verbal é definido por Skinner como um comportamento operante que é reforçado pela mediação de outras pessoas que foram especialmente preparadas para reagir como mediadores. É importante ressaltar que nem todo comportamento mediado é considerado, sob a ótica da análise do comportamento, como um comportamento verbal. Skinner faz a distinção entre 6 operantes verbais, mas para uso nesse trabalho a gente vai discutir apenas o primeiro operante verbal, que é o mando. O mando foi o primeiro operante verbal a ser descrito por Skinner e o primeiro a ser desenvolvido pelos humanos, e é definido como uma resposta que é reforçada por uma consequência específica, ou seja, o mando especifica o reforço a ser recebido e ele acontece sob as condições de privação de estímulos aversivos. Os treinos de mando que aconteceram com sereia mamar foram inicialmente divididos em 3 categorias: treino de mando por itens e ações, treino de mando para negar itens e ações e treino de mando para sair de situações ou de ambientes. O treino para mando acontece de modo proporcional à motivação da criança, seja por privação ou interrupção de estímulos aversivos. Desse modo, é preciso conhecer a motivação da criança. Em relação à pausa que houve nas terapias de sereia mamar e a volta, após o momento de pandemia da Covid-19, houveram alguns impactos importantes a serem destacados. Houve um aumento no número de comportamentos prejudiciais e uma baixa na emissão dos mandos independentes. Para além disso, também houve uma questão de gênero nas terapias e intervenções de sereia mamar. A equipe de sereia mamar era composta por 2 terapeutas homens e uma mulher. Sereia mamar deixou de responder aos terapeutas homens e houve um aumento na taxa de comportamentos prejudiciais, principalmente o choro.
Então, houve a dúvida se a questão era entre os terapeutas em específico ou por serem homens. Depois de diversos testes e troca de terapeutas e de diversas situações analisadas, compreendeu-se que a questão de gênero ligada a sereia mamar se referia ao histórico de demanda que os dois possuíam com ela, por serem seus terapeutas mais antigos e mais familiarizados com o modelo clássico de apresentação de tentativas discretas, o que se tornou aversivo para a sereia mamar. Diante disso, sua intervenção passou por algumas reformulações. Houve a mudança de equipe para terapeutas exclusivamente mulheres e o procedimento de ensino também passou a ser flexibilizado e passou a ser uma intervenção com modos naturalísticos e com demandas tentativas discretas embutidas ao decorrer de suas brincadeiras. As razões para a mudança do procedimento é que o estilo mais estruturado mostrou-se como aversivo e propenso à ocorrência de problemas prejudiciais com finalidade de fuga e esquiva de demanda. O novo formato de intervenção ainda conta com treino de habilidades trabalhadas por tentativas discretas, mas através de brincadeiras e manipulações de itens preferidos. O ensino naturalístico, de acordo com Souza, essas estratégias em ambiente natural surgiram diante da necessidade de facilitar a aquisição de comportamento verbal e de promover a generalização para outros ambientes. Uma das características principais das estratégias naturalísticas é o fato de que a atividade em geral é extremamente agradável e prazerosa para a criança e é gerenciada diretamente por sua motivação. Isso significa dizer que os estímulos de alta preferência vão estar envolvidos durante todo o processo de aprendizagem. Os resultados para melhor visualização foram colocados em um gráfico a ser discutido, e o primeiro dado a ser analisado refere-se à ocorrência dos comportamentos prejudiciais que foram registrados durante as diferentes fases de sua intervenção. Então, nesse gráfico aqui, nesse primeiro momento, a gente consegue ver que foi do início de sua intervenção até o momento de pausa, em 2020, devido à quarentena. O azul se refere a comportamento autolesivo e o laranjinha em relação aos comportamentos disruptivos. Então, no início de sua intervenção, a gente vê que tem um aumento, principalmente quando a intervenção se estrutura mais e tem uma maior prestação de demandas, e depois desse momento, quando tem uma estabilização, a gente vê que os comportamentos disruptivos e autolesivos apresentaram uma queda e uma estabilidade. Isso no início de 2020. Quando houve a pausa da quarentena e houve o retorno para as intervenções, é possível perceber um aumento tanto dos comportamentos autolesivos quanto dos comportamentos disruptivos. E esse final aqui, em que chegou a ser zerado, foi quando houve a remodelação do formato de intervenção para o formato naturalístico de apresentação. Então, os comportamentos autolesivos apresentados eram caracterizados por bater a cabeça no chão e ou superfícies e bater no próprio rosto, e os comportamentos disruptivos eram caracterizados por choro, birra e fuga de atividade. Em 2019, a gente vê que teve uma alta na ocorrência dos comportamentos, em 2020, uma estabilização, e após quarentena, é quando tem esse aumento, e depois, em 2020 ainda, é quando tem essa estabilização depois das reformulações da intervenção. De acordo com Leblanc, comportamentos prejudiciais raramente devem ocorrer quando estratégias de ensino naturalísticas são utilizadas, e o ensino naturalístico geralmente está associado com níveis mais baixos de comportamentos disruptivos do que o ensino por tentativas discretas. Desta forma, compreende-se e visualiza-se no gráfico a baixa na emissão desses comportamentos após a mudança de intervenção para um formato completamente naturalístico. Esse gráfico se refere ao treino de mandos de sereia mamar em 2019. Então, a gente vê que no começo esses pedidos eram bem baixos, o azul se referindo aos mandos independentes e laranja com dica. E depois a gente vê que houve um aumento bem significativo desses mandos independentes no treino em 2019. Em 2020, também tem esse momento pré-pandemia e pós-pandemia, quando houve a interrupção das intervenções. Então, em 2020, a gente vê que houve um número bem elevado de mandos independentes, e quando a gente volta para esse momento de intervenção depois, tem inclusive um aumento na emissão de mandos com ajuda, e é uma ocorrência maior do que independente, e se mantém nesse modelo por um tempo, e após a reformulação no formato de intervenção, a gente vê que houve um aumento nos mandos independentes e uma diminuição nos mandos com ajuda, apesar de ainda não ter chegado nos níveis de emissão anterior ao aumento de pauta de intervenção. Aqui é o gráfico especificamente após a quarentena e com uma linha de tendência para a gente ver que, de fato, os mandos independentes eles possuem uma tendência de crescimento e os mandos com ajuda possuíram uma tendência de diminuição. E em 2019 teve esse crescimento no número de mandos independentes e queda no número de mandos com ajuda.
E o cenário geral de 2020 atingiu o esperado de mandos independentes, chegando a emitir cerca de 120 mandos independentes por dia, no momento pré-quarentena, e no pós-quarentena houve uma queda no número de mandos independentes, chegando a ser maior os mandos com ajuda. O ensino naturalístico é amplamente utilizado para o ensino de linguagem e, devido ao fato de ser guiado pela motivação da criança, há menor probabilidade de ocorrência de birras e outros comportamentos disruptivos durante a sessão. Esses aspectos podem ser observados diretamente na intervenção realizada com sereia mamar, onde o número de ocorrências de comportamentos prejudiciais é inversamente proporcional ao crescimento do comportamento verbal. E é isso. Obrigada por terem assistido.